2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. E diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, ou melhor, perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aleluia. Então, nós estamos hoje na terceira parte da nossa quarta aula, falando sobre as religiões e suas discordâncias com a Bíblia, tá? Então, quero deixar mais uma vez claro para todos aqui presentes que a minha intenção não é ofender a ninguém, principalmente os nossos visitantes, até porque nossa intenção é tratar com a congregação, mas aprove a Deus que você estivesse aqui no dia de hoje. Então, sem mais demoras, porque a hora já está se avançando, eu havia falado, a gente já falou sobre algumas igrejas, vamos chamar assim, e religiões, e as suas discordâncias com a Bíblia. E hoje chegou o momento de falarmos de nós. Eu vou colocar assim esse termo. Hoje chegou o momento de falarmos de nós. Falamos de várias outras religiões, fizemos um resumo bem singelo mesmo, né? Os irmãos que se lembram, acompanharam. E hoje a gente vai falar sobre algumas sobre nós. Quando eu falo sobre nós, é sobre o todo, tá? Quando se fala igreja evangélica, né, tem um monte, amém? Todo mundo concorda? Então, a gente vai falar sobre o todo, não especificamente sobre nós, até porque esses dois temas que nós vamos tratar hoje, apenas dois, não dizem respeito a nós, mas é importante que nós tenhamos o cuidado para que não estejam no nosso coração, tá? Então, sem mais demora, a gente hoje vai falar de duas teologias. E quais são elas? A primeira é a teologia da prosperidade. E a segunda é a teologia coach. E a gente usou esse versículo como base para tratar dessas duas teologias que são amplamente utilizadas nas igrejas evangélicas, tá? Em boa parte das igrejas evangélicas nos dias de hoje. E vocês notem o texto que a gente leu, eu até sublinhei algumas palavras aqui, a gente vê palavras como falsos profetas, falsos doutores, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, né? E vão gerar repentina perdição. Fala também no versículo 3 que pela avareza de lideranças, muitas pessoas serão olhadas, serão vistas como clientes, ou até mesmo como produtos dentro de algumas igrejas, ou de muitas igrejas. Então, a gente vai falar dessa questão. Então, indo diretamente para a teologia da prosperidade, eu separei aqui alguns pontos em que a gente percebe em muitos lugares, em muitas igrejas, o uso
seja de todas essas ou de algumas ferramentas que a gente talvez não vá citar aqui. Vamos dizer que o carro-chefe, ou algo que acontece muito nas igrejas que abraçaram essa teologia, é a venda de indulgências, que acontecia lá atrás, né, com a Igreja Católica. E mais ou menos, para a gente explicar, a grosso modo, o que seria a venda de indulgências, eu vou classificar como a venda de um favor de Deus, né? Aquela pessoa que compra alguma coisa, está comprando, é como se ela estivesse comprando um favor de Deus, essa venda de indulgência. O que acontece? Existe uma série de itens que nesses lugares se aplicam, tá? Como um suposto item para abençoar. Normalmente o discurso é esse. É para abençoar, é para quebrar alguma coisa, espiritualmente falando, é para trazer prosperidade, é para guardar seu filho, seu marido, sua esposa, né? Enfim, uma série de coisas. Então, e uma coisa que eu estava quase esquecendo de dizer, é que a teologia da prosperidade, ela tem como objetivo oferecer, tá, recursos materiais em nome de Deus. Grosso modo falando, para todo mundo entender, é uma teologia que tem como intenção, sabe, oferecer, utilizando a palavra, recursos materiais para as pessoas. Por exemplo, a gente vai ver aqui que ao longo desse estudo que a teologia da prosperidade não está preocupada em apontar o caminho da salvação, mas está preocupada com outros itens, tá? Mas vamos lá. Falei sobre a venda de indulgências, e nisso a gente vê sabão, né? Vários itens, né? Cimento, madeira, água, chave, rosa, sal e vários outros itens. Tudo isso sob o argumento que eu acabei de dizer. Tudo isso. A gente vê também promessas que Deus não estabeleceu, que Deus não ofereceu. Lembrando, irmãos, que nós estamos vivendo na nova aliança. E a doutrina que nós precisamos observar é a doutrina de Cristo. São os ensinamentos de Jesus Cristo. E também a doutrina dos apóstolos. E quando nós pegamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, só para fundamentar isso que eu estou dizendo, a afirmativa que eu estou fazendo, quando nós pegamos as cartas de Paulo, o apóstolo de Cristo, e tantas outras, nós não, preste atenção, nós não vemos ênfase nisso que eu acabei de dizer, e que você conhece, e que você, quando liga a televisão, você vê. Não há, preste atenção, não há ênfase na palavra de Deus, que é o nosso livro de doutrina, regra, fé e prática, ou pelo menos deveria ser de toda a igreja que se diz cristã, tá? Não há ênfase na nova aliança, não há ensino de Cristo, de Jesus Cristo, o Salvador, sobre essas coisas aqui que eu acabei de dizer. Não há. É só você ler cuidadosamente Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar. Leia Atos dos Apóstolos, que foi ali o nascimento, vamos dizer assim, da igreja. Você não vê isso. Você não vê. Você não vê. Só que hoje você vê. Em muitas igrejas, sejam elas grandes
de nome, ou aquelas que de repente tem numa esquina. Não estou dizendo que seja errado ter a igreja numa esquina, tá? Mas às vezes numa igreja pequena você vê essas práticas aqui. Você vê inserida na teologia daquela igreja, no contexto de vivência daquela igreja, essa prática aqui. Seja nas mensagens. E, infelizmente, o que há, irmãos, o que há é um falso cristianismo. Porque, como nós falamos, né, o título desse estudo é As Religiões e Suas Discordâncias com a Bíblia. Discorda com a palavra, irmãos. Discorda com aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Uma minuciosa leitura dos evangelhos, você não vê Jesus ensinando isso. Você não vê Jesus Cristo, o Salvador, ensinando isso, ensinando essas coisas. Aliás, desde já eu peço para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. E nesses lugares também, queridos, não há uma preocupação em pregar contra o pecado. Existem lugares que é proibido falar, apontar o pecado. Existem lugares que é proibido falar sobre arrependimento. Que é proibido pregar contra o pecado. Existem lugares, é verdade isso que eu estou falando. É proibido, não pode falar. Não pode tratar desse tipo de assunto. Mas, pois bem, vamos lá. Versículo 24 e 25. João, capítulo 6, versículo 24 e 25. Diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Vamos entender. Só não li tudo para a gente não ocupar tanto tempo, né? Até para finalizemos dentro de um bom horário. Esse povo aqui, que foi atrás de Jesus, estava, eu vou usar esse termo, tá? Anestesiado, estava maravilhado. Porque nesse contexto aqui, eles haviam acabado de passar, de testemunhar, tá? E de se alimentarem numa multiplicação de pães e peixes. Jesus, lá em Tiberíades, tá? Estava ali pregando e a multidão, tinha uma multidão ali, estava lá nesse lugar e já havia passado o horário e aquelas pessoas estavam ali e Jesus se preocupou com elas. E ele, nesse lugar, em Tiberíades, Jesus faz a multiplicação de pães e peixes. E a galera e o povo fica como? Extasiado. Sabe? Nossa! Esse é o profeta, inclusive está escrito aqui. Esse é o profeta de que está escrito. É ele. Só que a motivação dessas pessoas, preste atenção, para seguir a Jesus, era somente por causa do pão. Do pão perecível, não do pão eterno. A motivação dessas pessoas, ou seja, dos discípulos
desses discípulos aqui, daquela multidão que estava seguindo a Jesus, que estavam indo atrás de Jesus, e Jesus sai de Tiberíades e vai para Cafarnaum. E eles vão atrás. Imagina, poxa, esse homem vai resolver todos os meus problemas, eu vou colar nele. É ele que eu quero, é esse aí que é o profeta. Era a mente dessas pessoas. Só para vocês entenderem um pouquinho, para quem não conhece o contexto. Aí eles vão atrás de Jesus e encontram a Jesus. E aí, no finalzinho do versículo 25, eles falam: Rabi, quando chegaste aqui? Aí Jesus pega aquela faca com aquele fiozinho bem afiado, amolado. Aí Jesus fala assim para eles. Jesus, conhecendo o coração e a intenção deles, diz para eles o seguinte. Versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aí Jesus dá um conselho para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus já dá uma brecada neles. Rabi, quando o Senhor chegou aqui, imagina aquela galera com sorriso de orelha a orelha. Profeta, Senhor, quando é que o Senhor chegou aqui? Com aquele olharzinho assim, de interesse para Jesus. E Jesus já fala logo: vocês estão me procurando, nas entrelinhas, vocês estão me procurando não porque eu sou o pão da vida, mas porque eu saciei a fome de vocês, e só por isso. Não porque eu posso salvar as vossas almas, mas porque eu tenho o poder de dar alguma coisa que vocês precisam. É só por isso que vocês estão me procurando. Aí, avançando mais, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Notem aqui, se você pegar a leitura completa, você vai perceber o que eu estou falando. Jesus os adverte a buscar aquilo que não era perecível, aquilo que não poderia acabar. O maná, inclusive, acabou, e ele citou isso aqui. Os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Vocês precisam buscar aquilo que os conduz para a vida eterna, aquilo que os conduz para a salvação, aquilo que os conduz para estarem eternamente ao lado de Deus, e não aquilo que um dia vai acabar, e por consequência disso, vai trazer morte para vocês. E da mesma forma, irmãos, o púlpito ele deve ser utilizado não para afagar o ego das pessoas, deve ser utilizado para ensinar, para mostrar o caminho da verdade, para mostrar o caminho da salvação. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e somente por meio dele há salvação. Não há salvação em nenhum outro lugar, nem mesmo a igreja pode salvar. Mas eu tenho a minha religião, ok.
Mas eu sinto em dizer que se você se apoia na sua religião para ser aceito por Deus, sem passar por Jesus Cristo, infelizmente, a sua religião é vã. Inclusive você que é membro aqui dessa igreja. Se você se apoia apenas em ser membro aqui dessa igreja, porque você preencheu uma ficha e faz parte do hall de membros dessa igreja e pode dizer, não, eu sou membro da Igreja Bíblica Cristã, mas não teve um verdadeiro encontro com o Senhor, mas mantém o seu cristianismo com interesse. Não, eu vou buscar a minha bênção. Eu estou ali porque eu quero algo de Deus, eu quero um favor de Deus. Amados, nós devemos estar aqui não por aquilo que Ele pode fazer com as suas mãos, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Ele não morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ter um carro melhor. Ele não morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ter uma casa melhor, ou uma casa de praia, ou um emprego dos empregos na minha vida. Não, Ele morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus, porque o pecado trouxe afastamento de mim, de você, da presença de Deus, e é isso. Isso é o Evangelho, irmãos. Eu não estou dizendo que eu não deva orar, por exemplo, e pedir a Deus algo. Quando o meu trovão azul pegou fogo aqui na frente, eu orava a Deus, Senhor, eu quero o carro assim, assim e assim. Mas eu não fiquei igual o passarinhozinho novinho com o biquinho aberto, não. Eu tinha um valor para receber. É claro que eu orei. Inclusive, Deus usou alguns irmãos. Quero ressaltar aqui, para quem não estava no dia em que eu prestei contas com a igreja, né? O meu veículo que eu tenho hoje, eu comprei. Primeiro, alguns irmãos sentiram um desejo no coração e me ofertaram. E segundo, eu tinha um valor de FGTS, da antiga empresa que eu trabalhava. E eu consegui pegar esse valor. Eu peguei esse valor, peguei a oferta que alguns irmãos enviaram, inclusive algumas congregações também enviaram, e fui lá e comprei meu carro. Não saiu do cofre da igreja. Inclusive eu prestei contas à igreja, né? Talvez nem todos vocês estivessem aqui no dia, mas eu prestei contas. Não caiu do céu não, irmãos. O problema nesses lugares é que as pessoas, é claro que foi Deus, tá? Deus tocou no coração, porque se não fosse a ajuda desses irmãos, eu não conseguiria comprar esse veículo, tá? Esse veículo. A maior parte foi do meu FGTS, mas ainda assim eu não conseguiria ter comprado esse veículo que eu tenho hoje, tá? Deus tocou no coração dos irmãos. Mas a minha vida, né? Naldo estava aqui no dia, estava fazendo serviço de elétrica aqui no dia, que meu carro pegou fogo. Inclusive eu estava saindo para comprar uma peça que precisava. Ele é testemunha, né, desse dia, né? O eletricista. Então, irmãos, desse dia em diante, você acha que eu vou imprensar Deus na parede para Ele me dar? Não. Não imprensei Deus na parede. Eu falei, Deus, eu preciso de um carro. Eu preciso. Eu vou determinar que venha um carro tal. E realmente, eu demorei até um pouquinho, porque eu queria esse veículo aí. Foi exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Mas houve também uma atitude da minha parte. O problema é que, nesse tipo de teologia, a ideia que se tem é que Deus, Ele está num grande almoxarifado lá no céu, e eu faço o pedido e Ele me dá. Aí, né, aqui na terra, às vezes eu faço uma barganha com Ele, que aí tem um monte de nome, né, o propósito, voto, e tudo isso, sabe, diz respeito aqui, ó, dinheiro. E não é pouco não, tá? Não é pouco não, é muito.
Tem campanhas para isso, para arrecadação de muito e muito dinheiro. Aí é não sei o que para lá, tem vários nomes. Como eu disse, a intenção aqui não é ofender ninguém, então não vou citar os nomes que eu conheço. Mas existem vários nomes. Voto, propósito e tudo isso diz respeito a... E outra coisa, eu não sei se são em todas que praticam isso, mas nessas igrejas que praticam, aquela pessoa que não pode participar, ela já é vista com outros olhos pela liderança. Ela já não é bem quista, já não é bem vista com outro, sabe, pela liderança. Pô, fulano nunca participa, cara. E tem um lugar em que a cada, vou chamar de campanha, só para não falar o nome, a cada campanha dessa, se eu não me engano, a cada 6 meses tem uma campanha, você tem que aumentar o valor que você dá. Aí tem gente que se endivida, inclusive, vende as coisas. Aí eu pergunto, aonde no livro de Atos dos Apóstolos, que foi onde a igreja nasceu, tem isso? Por favor, onde? Aonde nos ensinos do apóstolo Paulo tem isso? O apóstolo Paulo que aprendeu direto da fonte de Jesus Cristo. Onde que Jesus ensinou isso? Onde foi? Não tem, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Então, meus amados, nós precisamos estar vacinados contra essas coisas. É claro que, uma outra coisa também que eu estava quase me esquecendo. Saúde. Quem é que não quer viver uma vida saudável, irmãos? Eu seria mentiroso se eu dissesse que não. Mas enfermidades chegam a qualquer pessoa. Você está no mundo? Estou. Você está me ouvindo, né? Então, você e eu estamos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade. Não adianta bater na madeira, não. Tudo bem que só tem plástico aqui, né? Não adianta bater na madeira, não, irmãos. Se somos seres humanos, e somos seres humanos, não somos feitos de plástico. Somos feitos de carne e osso, a mesma composição de todo mundo, todo mundo. Todos nós estamos sujeitos à enfermidade. Aí essa teologia ensina que o crente não pode ficar doente. Se estiver doente é pecado. Mentira. Mentira. É claro que o pecado, sim, também traz enfermidades na carne, também. Mas esse discurso não é verdadeiro. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, sem nenhuma exceção. Determina para que haja cura. É claro, nós podemos orar. E eu quero deixar mais uma coisa muito clara. Nós não somos cessacionistas. O que significa essa palavra? Que os dons acabaram. Que nós não cremos no poder de Deus. Nós cremos sim no poder de Deus. Eu creio que Deus pode curar. Eu creio que Deus pode sim dar um carro para alguém. Eu creio. Deus pode usar alguém e alguém chega aqui, ó, toma aqui, ó. Eu creio. Mas eu não vou viver em prol disso. Tá? Não vou viver. E não vou subir aqui para incentivar vocês a isso. O que eu quero, a minha responsabilidade com cada um de vocês, é apontar o caminho do Senhor. É pregar contra uma vida de pecados, é chamar ao arrependimento, é instruir-nos acerca da santidade ao Senhor, porque a palavra do Senhor declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu quero ver a Deus e quero que vocês também vejam. Então a minha responsabilidade aqui não é perder tempo falando que você tem que ter, que você tem que ganhar, que você tem que ter o melhor carro. Você vai ter o melhor carro se você puder ter. É simples assim, irmãos. Eu comprei um carro melhor do que o meu Santana, que eu gostava demais dele, porque eu pude comprar. Não porque eu me endividei até o pescoço e depois ficar fugindo de blitz na rua depois.
inadimplente com o Estado porque não consegue pagar. É diferente quando há um problema futuro, tá? Mas tem gente que se endivida por conta dessas orientações. Não, você tem que ter o melhor. Pelo amor de Deus, irmão. Sim, eu quero ter o melhor, mas o melhor dentro das minhas condições. Dentro das minhas condições. De que adianta eu comprar uma BMW se eu não tenho condição de pagar o IPVA depois? Vai ser um mau testemunho, irmãos. É melhor eu andar de Fusca, embora meu carro não seja um Fusca, mas estar com ele todo em dia, do que eu estar andando, desfilando aqui na Alzira Vargas. Aliás, é muito perigoso, né? Como uma BMW, entende? Primeiro que eu não vou nem conseguir pagar seguro. Vai ser um problema para mim. Mas graças a Deus isso não está no meu coração. Então, eu só estou citando isso como exemplo. Não permita que esse tipo de discurso contamine, não nem entre, contamine o seu coração e a sua mente. Nós estamos aqui por Cristo e para Cristo, como diz a palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é glória, pois, a mim, não é para mim. Não, é para ele. É para ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, irmãos. Então, eu sugiro que você leia com muita calma o Evangelho de João no capítulo 6. E você vai ler ali pausadamente. Você vê que esse tipo de teologia atrai multidões. Havia uma multidão ali. E você olha para esses lugares, principalmente pela TV, e você vê os locais lotados. Sabe por quê? O povo não quer pagar um preço, não. Quer não. É muito fácil alguém chegar, né, com uma voz bonita, olha, coloca um copo d'água aí na sua televisão. Hoje em dia é smart, é mais difícil colocar, né? Mas bota aí do lado, que eu vou orar. E Deus vai te abençoar, tá bom? É mole, isso é mole, irmãos. Quero ver você, lá na sua casa, dobrar o seu joelho no chão e orar todos os dias ao Senhor, fazer você o seu jejum. É isso que Deus quer de nós. O povo, esses lugares estão lotados porque é a facilidade. Vende-se uma facilidade, tira-se de um lado, mas apresenta-se facilidade de outro. Não se expõe o pecado, o erro. Porque se expõe, incomoda, né? Obviamente não vai estar cheio. Imagina. Tanto é que nesse capítulo 6 aqui de João, quando Jesus começou a falar com eles, olha, vocês estão me seguindo, não é porque eu sou filho de Deus, não é porque eu sou o Salvador, é porque vocês comeram do pão e vocês querem mais. E vão parar só nisso, vocês só querem isso. O que eles fizeram? Opa, peraí. Peraí, não era esse cara que eu estava querendo seguir, não era esse homem, não. Já começaram, e mais à frente, como nós lemos aqui, duro é esse discurso. Aí começaram, né? Duro é esse discurso. Sabe por quê? Porque esse tipo de teologia aqui não tem porta estreita, não tem caminho apertado, não ensina, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue ao Senhor, não tem abandone seus pecados, não. Tanto é que não chamam de irmãos em alguns lugares. Pessoal, né? Tem uma terminologia justamente para agregar a todo mundo. O interesse de muitos desses lugares não são salvos em Cristo Jesus, mas são pessoas que querem fazer parte daquele momento ali justamente para financiar, para manter o interesse que há por trás dessa teologia. Finalizando essa parte. Nesses lugares o pregador é muito agradável, tá? Muito agradável. Eles falam sobre prosperidade material e sobre saúde física. Não estou dizendo que a gente tem que se conformar, né? Tá enfermo com alguma doença, tá bom, é assim. Não, vai procurar um médico, tá? Pede os pastores para orar, nós vamos orar.
Mas isso não te isenta de procurar auxílio médico. Isso não te isenta de tomar medicações. Cuidado, cuidado, hein? Eu já ouvi casos de que foram em determinados lugares e a pessoa foi lá e orou, você está curado e não precisa mais de medicação. Cuidado com isso. Cuidado. Isso é algo muito pessoal. É somente se Deus falar com você, de uma forma que você compreenda que foi Deus. Cuidado com isso. Tá? Deus colocou os médicos no mundo também. Deus deu sabedoria aos homens para isso. É claro que nós vamos orar. Você vê, nós oramos aqui agora há pouco por vários irmãos que estão enfermos. Estão precisando de intervenção cirúrgica, inclusive. Então, eu não posso ser irresponsável e falar, olha, meu irmão, você está curado, pela fé você está curado. Temos que ter fé? Sim. Mas temos que esperar o agir sobrenatural de Deus. Tá? Vamos exercer a fé? Sim, vamos exercer a fé. Vamos orar e pedir, Senhor, cura. Mas a gente não pode esquecer de que em tudo a vontade do Senhor deve prevalecer. Senhor, que seja feita a tua vontade. Finalizando aqui, vamos lá. Essa parte. O pregador da teologia da prosperidade, normalmente, ele é agradável nas suas pregações. Ele trabalha, ele trata de assuntos como prosperidade material e saúde física. E, com certeza, isso atrai multidões. Mas ele não está sendo fiel às Escrituras. É como se ele estivesse tratando um câncer com band-aid ou com gotinhas de Novalgina. É isso que esses homens fazem. E eles se esquecem do principal. Da principal função da igreja do Senhor Jesus na terra. Nós estamos aqui, irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E a nossa função é pregar o Evangelho. A igreja foi delegada à pregação do Evangelho. E isso aqui que nós estamos tratando não tem nada a ver com o Evangelho. É uma distorção daquilo que é o Evangelho. As multidões precisam de quem? De Jesus. O Senhor e Salvador, sem o qual ninguém se salva do pecado. E não se salvando do pecado, e não sendo limpo do pecado, essas pessoas se perderão eternamente. O Evangelho de saúde e prosperidade é um outro evangelho, tão advertido pelo apóstolo Paulo. Amém? Então nós vamos ficar aqui, para não alongarmos muito. Espero que vocês tenham compreendido, dentro da nossa singeleza. Próxima teologia. Teologia coach. É algo um pouco novo. E a teologia coach é uma mistura, uma junção de técnicas. Normalmente, tirando a palavra teologia, a técnica coach é muito boa para o meio empresarial, tá? Mas, quando se trata de igreja, não. Por quê? Porque utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociências, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras coisas, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto. Ou seja, a teologia coach, ela visa, a grosso modo falando, ela visa extrair, ela visa fomentar, gerar na pessoa, ou melhor, tirar, sugar da pessoa o seu melhor potencial
para que ela possa alcançar os seus objetivos. Deu para entender? Então, o discurso desses teólogos coach é esse. Eles vão trabalhar em cima disso que eu acabei de dizer, para tentar extrair da pessoa, do indivíduo, o seu melhor, para que esse indivíduo vá, sabe, com toda a garra, com toda a força, atrás dos seus objetivos. Vamos continuar aqui? E uma coisa muito triste que essa teologia faz é que o objetivo final dela é substituir, ou melhor, final inicial dela é substituir a pregação do Evangelho. Porque troca as doutrinas de Cristo por palestras motivacionais. Troca a doutrina de Cristo. Lembra que eu falei agora há pouco? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser um discípulo de Cristo, abandonar os pecados e viver uma vida de santidade. Esse ensinamento não. Visa enaltecer as competências e as habilidades, sabe de quem? Humanas. Inclusive, ontem, fazendo uma pesquisa, vários pregadores, no seu, digamos, currículo, você vê lá a palavrinha coach. Ou até mesmo master coach. Você vê lá no currículo deles, os pregadores. Vamos continuar aqui. E assim, como nós falamos, eles querem enaltecer as competências do ser humano, querem tirar o melhor. Isso serve para quem trabalha com vendas. Isso deve ser utilizado com quem trabalha com vendas. Estratégia de marketing, essas coisas, mas é lá fora, irmãos. Aqui dentro, a nossa dependência, sabe, em cima de quem deve ser? Espírito Santo. Dá uma olhadinha em Atos, leia Atos. A igreja não cresceu com estratégias. A igreja não cresceu com trabalho de marketing. Não, a igreja cresceu pelo sopro, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Não tinha nada disso. E ela precisa continuar sob a dependência do Espírito Santo de Deus. Mas vamos continuar. Muitos pregadores dessa teologia, eles, digamos, na sua pregação, eles normalmente, dentro das suas pregações, eles utilizam a Bíblia, tá? Utilizam alguns textos, mas no meio desses textos, né, no meio da palavra, digamos assim, eles repetem textos retirados de livro de autoajuda. E também eles gostam muito de recitar frases de efeito. Agora eu queria analisar 3 pontos, de uma forma bem sucinta, que essa teologia ela gosta de utilizar. A primeira dela, o primeiro ponto é o humanismo. O humanismo. Ou seja, o coach utiliza de técnicas humanas no indivíduo que é o centro de tudo, para que este alcance seus objetivos humanos. Como nós já falamos, eles trabalham com palestras motivacionais. E, infelizmente, palestras motivacionais da fé, que confundem fé com força de vontade. E utilizam um evangelho motivacionista. O foco deles, dessa parte humanista, está naquilo que o homem pode fazer através da sua fé pessoal. Você vai conseguir, você pode, usa a sua fé, você pode, gera isso agora pela fé. Eles usam o nome de Jesus. Em nome de Jesus agora.
Pensa. Vai, corre atrás dos seus objetivos, você pode. Claro que não é só isso, tem todo um enredo por trás disso, tá, irmãos? Essa fé, ela até passa por Cristo, mas quem tem seu objetivo, mas que tem o seu objetivo na própria pessoa e nos seus esforços dirigidos. Muitas, entre aspas, pregações visam a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Inclusive, o apelo muitas vezes é espiritual, tá? O apelo é espiritual, o que talvez levem essas pessoas a se confundirem num ambiente assim, mas o objetivo é sempre o homem. O centro de tudo, o centro do universo, nessa teologia, não é Cristo, é o homem. É o homem. E qual o problema, irmãos, dessa questão do humanismo? Que o homem é o centro. A necessidade do homem é o centro, o desejo do homem é o centro. E quem está por trás disso tudo? Por favor, me ajudem. Quem está por trás disso tudo? O diabo. Satanás. Eu posso provar para você. Lá vem ele querendo espiritualizar. Sim, eu posso provar. Você quer ver uma coisa? Lá em Gênesis, eu não vou abrir aqui não, lá em Gênesis. Vejam quem saiu beneficiado naquele momento. Humanista. Vamos lá. Eva está ali olhando para a árvore, só estou fazendo uma ilustração, tá? Olhando para a árvore, aquela fruta. Ela sabia que não podia pegar da fruta para comer, e está ali olhando a serpente aí. Vai lá, come. Olha a cor dela. Olha o brilho. Sente o aroma. Vai lá, come. Ah, vai dizer que você não quer. Não, Deus disse que eu não posso. Espera aí, não foi isso que Deus falou. Deus sabia que se você comesse, você seria igual a Ele. E o que ela fez? Caiu na lábia, pegou o fruto e comeu. Ela queria ser igual a Ele. Queria ter o mesmo conhecimento de Deus. Humanismo, irmãos. Ela queria ter o mesmo que Deus tem. Só que quem foi beneficiado naquele momento não foi ela. Sabe por quê? Porque no momento em que ela pega do fruto, come, e pega do fruto e dá ao seu marido, o que acontece? O pecado entra no mundo. E pelo pecado, a morte. A morte passou a todos os homens, segundo Paulo ensina no livro de Romanos. Aparentemente, ela se daria bem comendo aquela fruta, sim ou não? Mas naquele momento ali, quem sai vitorioso é quem? É Satanás. Então, o humanismo é uma ferramenta diabólica. Por quê? Porque à medida em que parece que está enaltecendo o homem, a glória não está indo para o homem. Por mais que o homem receba a glória naquele momento ali, a glória está indo para o diabo. É isso que a gente precisa entender. Por isso que o humanismo é uma ferramenta que nós temos que evitar. A prática do humanismo, né, de colocar o homem no centro do universo, no centro das atenções. Aliás, o mundo está assim hoje. Por que essa explosão de valores deturpados? Por causa do humanismo. Seja feliz do jeito que você quiser, viva do jeito que você quiser, sabe? Seja do jeito que você quer. O importante é que você seja feliz e ponto. É isso. Mas quem recebe a glória com o humanismo não é o homem que se deixou enganar, sabe?
de que vai viver do jeito que quer, vai ser satisfeito, feliz do jeito que quiser. Quem recebe a glória é Satanás. Assim como ele recebeu lá no Éden, naquele período lá da queda, a autoridade. Então vejam como é danoso. A sociedade nossa hoje, mundial, está assim por conta disso aqui, ó, do homem no centro. Próximo ponto, estamos finalizando. Materialismo. O primeiro, humanismo. O segundo, materialismo. Materialismo. Desejo enorme de se conseguir coisas. Lembra do texto que a gente leu agora há pouco, de João, no capítulo 6? O que Jesus os orientou a fazer? A buscar o pão que não perecia. Só que essa teologia coach ensina as pessoas a correrem atrás de coisas que vão perecer, irmãos. De coisas perecíveis. Ou quando não é uma coisa perecível, a técnica não é uma técnica aprovada por Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a oração bíblica, porque eles também oram, mas oram com propósitos humanos, humanistas. E isso não é agradável a Deus. Aí eles, bem parecido com a teologia da prosperidade, coisas perecíveis, carro, casa, roupa, viagens, ou até mesmo coisas espirituais. As pessoas são levadas a conquistar, a possuir, a avançar, sendo tudo isso fruto não da humilhante autoconfrontação e negação de si mesmos, mas da autoafirmação. Qual é o papel do pregador coach? Estimular, apoiar e despertar no seu cliente, entre aspas, ovelha, o seu potencial infinito, para que ele conquiste tudo aquilo que ele deseja. O próximo, finalizando essa parte, dos 3 pontos principais dessa teologia, é o ceticismo. O que significa isso, ceticismo? A falta de fé em Deus. Ceticismo, humanismo e materialismo são marcas de seres céticos, ou seja, que não creem. A crença no Deus da Bíblia é cada vez mais fraca, onde esse tipo de cultura se manifesta. Olha a intenção do inimigo das nossas almas. A dependência de Deus é algo apenas fantasiado. Orações são feitas apenas para que Deus abençoe os nossos planos e para que Ele, Deus, nos dê apoio em nossa própria empreitada. O sobrenatural de Deus é completamente esquecido e vai ficando cada vez mais distante. O soberano nessa teologia não é Deus, é o indivíduo. Haja vista que é sugado dele o seu maior potencial para vencer, alcançar, conquistar. Ele é responsável pelas suas decisões de sucesso. E, infelizmente, a cada dia que passa, tem sido mais frequente e mais comum pastores e líderes entrarem em cursos e palestras. Sabe para quê? Para serem cheios do Espírito Santo? Não. Para serem mais persuasivos, contagiantes, para não dizer manipuladores.
E, infelizmente, o Espírito Santo não tem espaço nesse tipo de teologia. Uma outra coisa, irmãos, é o ambiente. Eu não vou dizer que sejam todos os lugares, pelo menos os que eu já percebi. Mas a maioria dos lugares, o ambiente, pelo menos em alguns que eu já percebi, é um ambiente escurecido, tá? Com luzes em cima do palestrante, um sonzinho, e ali ele começa a palestrar, ali ele começa a falar, né, daquilo que é necessário nesses lugares. Normalmente tem sido assim. E sabe o que é mais interessante? É que o ambiente, ele é cativante para quem não conhece a Deus. E por isso atrai também muitas pessoas. Ele está em conformidade com a cultura secular, com a cultura do mundo. E por esse motivo atrai a muitas pessoas. Uma coisa dentro dessa questão do ceticismo é o que acontece. Eles não estão dependendo de Deus, né? Não são levados a depender de Deus, mas são levados a depender do seu próprio potencial. E com isso, muitos se frustram. E no final das contas, sabe quem leva a culpa? Não é o pregador, não é o palestrante coach que fomentou, que ensinou as práticas. No final das contas, quem leva a culpa é Deus. Por isso que essa teologia incentiva o ceticismo, a falta de fé em Deus. Porque no final das contas a pessoa faz tudo certinho que o coach ensinou. E ela olha o coach e vê o cara próspero. E vê o cara com seu carrão, com a sua vida bem-sucedida, com muito dinheiro na conta. E ele quer algo parecido com aquilo ali. Só que ele faz tudo certinho que aquela pessoa ensinou. E quando chega na vez dela, nem sempre dá certo. Ela deixa de crer em Deus. Esse é o fim de tudo isso. Já estamos finalizando. Outra coisa também interessante é que os pecados são tratados não como pecados, não como ofensas contra Deus, mas como uma pedra, né, no caminho e obstáculos a serem superados. O pecado, ele é minimizado, ele até existe, mas ele é minimizado. Agora, qual é a diferença entre essas duas abordagens que nós tratamos aqui? A teologia da prosperidade e a teologia coach. A diferença, irmãos, é que a teologia da prosperidade faz uma barganha com Deus, crendo que Deus, efetuará milagres para benefício material e espiritual do homem. Já a teologia coach elimina a barganha com Deus e deixa Deus de longe. Na teologia coach, como nós falamos, o homem passou a ser a força milagrosa para seu benefício material e espiritual. Se por um lado a teologia da prosperidade há uma certa dependência de Deus e seu agir sobrenatural para que as pessoas tenham alguma coisa, a teologia coaching declarou, veja se não tem uma semelhança com o que aconteceu no Éden, declarou a sua independência de Deus. O relacionamento de barganha foi substituído pelo relacionamento de plateia.
o Deus da teologia coach está assistindo e torcendo pelos grandes empreendedores no palco da fé. O ser humano é o centro de tudo nessa teologia. Não há anúncio da cruz de Cristo como a solução para a rebeldia e a malignidade do pecado no ser humano. Não há pregação acerca da porta estreita, nem do caminho apertado. Não há chamado para a renúncia, para o sofrer por amor a Cristo. Tudo o que há é motivacionismo travestido de fé. Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Espero que os irmãos tenham compreendido. Nós tratamos hoje de duas teologias que a maior parte das igrejas evangélicas estão tratando, estão se utilizando. E como o texto que a gente leu aqui no início, eu vou finalizar com ele. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Qual é a nossa resposta em relação ao que grande parte das igrejas tem utilizado? Mas antes disso, eu quero dizer que, às vezes, muitas igrejas também misturam essas duas teologias, tá? É importante ressaltar isso. Elas misturam as duas teologias. E você consegue perceber. Às vezes tem algumas frases de efeito, algumas palavras, que você percebe que tem uma influência dessas teologias, tá? Você vai sair vitorioso, você vai vencer, Deus vai te dar, você vai ter, tá bom? Normalmente, pregações que estão enaltecendo, estão fomentando, sabe, o furor do povo para essas coisas, tem um viés, tem uma influência dessas teologias, tá? Tanto a teologia da prosperidade quanto a teologia coaching. Porém, uma coisa que eu estava quase esquecendo de falar, que a teologia coaching é muito pior do que a teologia da prosperidade. Consegue ser pior, tá bom? Então, por favor, não caiam, peraí, não coloca agora não caiam nessa mentira, nesse engodo do inimigo. E eu vou finalizar com um texto que a gente leu, tá? E diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha o que essas coisas trarão. E muitos seguirão a sua... Quantas pessoas? Muitas pessoas seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, desejo de cada vez mais, farão de vós o quê? Negócio com palavras verdadeiras? Não, palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Eu finalizo aqui, tá? Amados, olha só, como eu falei no início, graças a Deus, o nosso intuito aqui é advertir, e orientar a congregação local. Aprove a Deus que hoje tivéssemos visitantes. Então, o nosso intuito, até porque eu, graças a Deus, não conheço, então eu posso falar sem nenhuma preocupação, não posso falar porque fulano é dali, como eu não conheço, tá? E o nosso objetivo é orientar, ensinar e alertar a congregação local. Nós tratamos desse assunto aqui hoje,
Lembrando que não há nenhuma intenção nossa em ofender ninguém, principalmente vocês, nossos visitantes, tá? Até porque, como eu disse, eu não sei se vocês pertencem a alguma igreja, mas o que me compete fazer, como responsável pela congregação, é alertar a nossa congregação à luz da palavra. Eu tenho que continuar advertindo a igreja local. Por coincidência, vocês, visitantes, estão aqui. Então, a minha intenção, volto a repetir, não é ofender vocês. Eu não conheço, né, o local de onde vocês vêm. Mas eu tenho que, e hoje foi o dia, tá, de alertar a igreja local nesse assunto. A gente já vem tratando esse assunto há algum tempo, justamente para fazer isso, para orientar à luz da palavra de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nesses lugares, irmãos, há uma ênfase, tá, nisso que nós acabamos de orientar. Esses são os principais, tá bom? Esses são os principais. Mas isso não impede que algum lugar que eu não tenha citado, teriam outros também, mas esses são os principais. Que alguns lugares que eu não tenha citado tenham como característica essas teologias. E para vocês que pertencem aqui à congregação local, tomem cuidado. Não há evangelho salvífico nessa teologia. Não há. Então, qual é a minha orientação? Por que eu trouxe? Até consultei o pastor também, né? Perguntei ele, o que você acha? Ele, não, pode pedir a opinião dele, né? Qual a minha orientação para você? É não tomar parte daquilo que essas pessoas estão trazendo. É não se alimentar do alimento que eles estão oferecendo. Não liga mais não, irmão, por favor. Deve estar fechando curto, deve estar esquentando, eu não sei, tá? Suportar um pouquinho que a gente está finalizando. Liga mais não, porque está com superaquecimento, alguma coisa assim. Então, irmãos, é isso, tá? O que eu peço a vocês da congregação local, evitem vídeos, pregações dessas pessoas e de pessoas que têm essa característica que eu falei, porque tem um monte de gente aí na internet e um monte de igreja que está tendo essa característica aqui, tá? Disso que nós alertamos a vocês. Só que eu não posso dizer, olha, você é proibido de fazer. Eu estou apenas fazendo a minha parte, orientando. O querer fazer ou não é com você, tá bom? Pelo menos a minha parte diante de Deus, eu estou fazendo. Você vê que é um assunto muito complexo, muito complicado, mas a minha parte, como responsável pela congregação, eu estou fazendo. Disso aqui, Deus nunca vai poder, ou melhor, Deus nunca vai me cobrar. Você não alertou a congregação. Não, Senhor, eu alertei. Deus nunca vai falar isso para mim, tá? Então, eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos finalizar. A gente não tem tempo para perguntas. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, eu entrego nas suas mãos, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Espero que a igreja local, Senhor, tenha compreendido, Senhor, a minha orientação, Pai, o meu zelo, Senhor, pela Tua palavra, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego nas suas mãos as nossas vidas. Senhor, toma nas suas mãos a cada um que está aqui. E o Senhor conhece meu coração, sabe que se houver alguém de alguma dessas igrejas, não conheço, que a minha intenção era única e exclusivamente orientar a congregação local, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que a congregação local esteja devidamente orientada, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus. Eu entrego nas Suas mãos, ó Senhor,
a vida de cada um dos nossos irmãos. E que haja temor e tremor pela Tua palavra. Pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.